Caros irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Vamos nesse momento, então, nos conectar virtualmente a esta Casa de Amor, Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Onde quer que estejamos envolvidos em muita luz e muita paz. Meu nome é Fabiano Tomazoni e hoje nós estamos responsáveis pela condução da explanação do Evangelho no lar. Para iniciar o nosso trabalho, eu vou convidar todos, para onde quer que estejamos, que façamos uma prece, fechando nossos olhos físicos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e ao nosso anjo da guarda, Espírito protetor, amigo de toda hora. E nosso pensamento seja neste momento de gratidão, gratidão pela vida, pela oportunidade reencarnatória. Gratidão por estarmos nos aperfeiçoando. Gratidão por termos o convívio das outras pessoas. Gratidão, Pai, pelos recursos que Tu nos ofereces, materiais e espirituais. Inclusive aqueles recursos que pela nossa ignorância, pela nossa vaidade, pela nossa prepotência e orgulho, não conseguimos visualizar. Mas mesmo assim, Te agradecemos, Pai, pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita proteção e pela Tua infinita justiça para conosco. Envolve-nos na Tua luz e na Tua paz. Pedimos então permissão para iniciarmos nosso trabalho da explanação do Evangelho no lar, que nos traz os recursos necessários para que sejamos mais assertivos nas nossas escolhas. Que assim seja. Amigos, o nosso capítulo hoje, do nosso Evangelho no lar, é o capítulo 10, que é intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Aqui, Kardec organiza para nós, então, todo um capítulo falando sobre a misericórdia, sobre o perdão, sobre a forma que nós nos relacionamos com as outras pessoas e muitas vezes com as outras pessoas que não pensam e não compactuam conosco das mesmas ideias, das mesmas reflexões. Talvez esse seja um dos maiores desafios nossos, é justamente nos relacionar com pessoas que pensam diferentemente da gente. E os itens, na verdade, aos quais nós abordaremos, serão os itens 20 e 21. Esses itens, eles foram organizados aqui no Evangelho segundo o Espiritismo em forma de pergunta. E a resposta veio por São Luís. E nós vamos ler a questão 21, ou item 21, que a pergunta é a seguinte: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Então Kardec está perguntando, haverá momentos que são propícios para desvendar o mal que uma outra pessoa está cometendo? É uma pergunta bem interessante. Nós que vivemos numa sociedade a qual, por vezes, nós nos deparamos e percebemos diversas injustiças ou diversas ações prejudiciais até à própria organização da sociedade, às vezes nós nos perguntamos, né, até que ponto é válido nós desvendarmos, então, alguns males que estão ocorrendo. Essa é a pergunta que Kardec fala. E a resposta, então, de São Luís é a seguinte: é muito delicada esta questão. E para resolvê-la, necessário, se torna apelar para a caridade bem compreendida. Então a resposta de São Luís, nesse primeiro momento, ele fala, antes de mais nada, é importante que a gente haja caridosamente. E o que quando a gente pensa em caridade? Quando a gente pensa em caridade, a gente vai voltar lá para aquela fala de Jesus, né? Agir para com o outro da mesma forma que eu gostaria que agissem para comigo, né? Então a caridade é isso, é nós auxiliarmos ao irmão, seja com bens materiais ou através de ações, de comportamentos, de pensamentos,
de palavras, da mesma forma que nós gostaríamos de receber um acolhimento e nós gostaríamos de receber algumas palavras, né? Então, São Luís nos fala isso. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, nós devemos pensar de uma forma caridosa. E continua a resposta. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira podem constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Essa resposta é uma resposta muito inteligente de São Luís. E a resposta que ele traz é: vai depender de quão prejuízo essa ação está gerando. Então, se essa ação ela está gerando um prejuízo apenas para aquela pessoa, e aqui a gente vai abrir um parêntese, e o parêntese que a gente abre é dificilmente alguém age em prejuízo sozinho. Normalmente, esse prejuízo ele é um prejuízo que, direta ou indiretamente, contamina as outras pessoas. Então, dificilmente, né, o prejuízo ele é isolado. Mas aqui o que o São Luís está falando é que, predominantemente, se esse prejuízo ele é apenas individual. Ou se aquela ação negativa ela está gerando um desequilíbrio, um prejuízo na sociedade, na comunidade, enfim, naquele grupo ali a qual essa pessoa está inserida. Então, a gente tem que observar essas duas coisas. Então, bom, se no primeiro caso, essa pessoa ela está apenas trazendo prejuízo próprio para si, talvez não haja necessidade de divulgar esse mal que ela está cometendo, ou essa ação negativa. Por quê? Porque isso apenas, talvez, geraria uma ação de propaganda ou mesmo de um sensacionalismo ou de uma contribuição a qual não auxiliaria essa pessoa. Talvez até prejudicaria mais ainda. Talvez geraria até um aumento, talvez, de uma baixa autoestima daquela pessoa. Talvez aumentaria a pessoa ficar mais desequilibrada do que ela está. Talvez, se esse prejuízo apenas está ocorrendo para essa pessoa e for divulgado, talvez seja apenas para gerar assunto e, no fim, não gerar nenhum tipo de ação benéfica, uma conclusão benéfica. Bom, mas se essa ação que essa pessoa está tomando, essa atitude que essa pessoa está tomando negativamente, está gerando um prejuízo numa comunidade, num grupo, numa sociedade, daí é caridade nossa fazer a divulgação. Porque o prejuízo vai ser muito mais potencializado. O prejuízo vai ser muito maior. E, às vezes, esse prejuízo pode gerar um prejuízo em pessoas que são ou que não têm nenhum tipo de relação ou vínculo com aquela pessoa ali. Ou seja, são ações indiretas. Então, São Luís fala para nós que é importante, nesses casos, haver a divulgação, sim. Claro, né, irmãos, a gente tem que sempre pensar que a divulgação ela não pode também ser feita de uma forma sensacionalista, apenas para que haja assunto, para que apenas gere motivos de brincadeira, de chacota, ou, né, que seja para gerar um prejuízo maior ainda para aquela pessoa. Mas essa propaganda, essa divulgação desse mal, ele deve vir junto com algumas ações para solucionar esse mal, essa ação.
Então, no momento que eu vou divulgar, eu divulgo e já também proponho soluções para isso. Para que aquilo ali que está ocorrendo e que eu vejo que é prejudicial, ele torne-se positivo. Isso é a forma também de caridade. Não é por nada que esse item e essa pergunta, Kardec colocou aqui nesse capítulo, né? Bem-aventurados misericordiosos. Esse é o capítulo. Bem-aventurados aqueles que têm misericórdia para com o próximo. Não é aquele que é vingativo, não é aquele que está querendo fazer e potencializar o mal, mas aquele que quer solucionar. Isso é a misericórdia. A misericórdia é a gente acolher o equívoco dos outros, independente do tamanho do equívoco. Claro que dependendo do tamanho do equívoco, maior deve ser o nosso acolhimento, a nossa organização mental e também atitudinal, mas esse acolhimento ele deve vir junto com uma solução. É isso que São Luís está falando para nós. Ele deve vir com uma resolução daquela situação, ou, no mínimo, uma sugestão para que aquilo ali modifique. Então, esse é a reflexão do Evangelho que o Evangelho nos traz hoje. O Evangelho no lar ele é uma prática a qual a doutrina espírita ela estimula que nós façamos, porque é um momento a qual nós reservamos, uma vez por semana, nós convidamos os nossos familiares, aqueles que convivem conosco, para nos reunirmos ao redor dos ensinos de Jesus, refletirmos sobre essas máximas. É o momento também que nós reservamos um jarro de água, a qual essa água ela vai ser composta nesses instantes de energias salutares, a qual depois nós a beberemos durante a semana para reequilibrar o nosso organismo biológico. E nesse momento também do Evangelho no Lar é o momento a qual benfeitores amigos que vão sintonizar conosco pelo fato de nós aumentarmos a nossa frequência vibratória, vão proporcionar a limpeza, a higienização, a harmonia da psicosfera do nosso lar, organizando essas energias e contribuindo para que nós consigamos ter as nossas decisões, as nossas escolhas de uma forma mais assertiva, mais harmônica e mais feliz. Não deixemos de fazer o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar ele é proposto a ser feito uma vez por semana. Mas se eu sinto necessidade e percebo a importância de fazer todos os dias, que eu faça todos os dias. Porque não existe um efeito colateral negativo, apenas consequências positivas. Então, que possamos construir, manter esta prática tão salutar nos nossos lares, nas nossas casas. Amigos, essas são as reflexões do nosso Evangelho no Lar de hoje. Deixemos então como sugestão a leitura desse capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, para as nossas reflexões íntimas e coletivas com os nossos familiares. Fechando nossos olhos físicos, agradecendo a oportunidade, agradecendo os bons pensamentos, as boas inspirações e percebendo a harmonia e a paz adentrando a nossos corações. Muita luz e muita paz no coração de todos. Que assim seja.